Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, tudo bem? Vamos começar o capítulo 49 de Gênesis. É as bênçãos de Israel que vai dar para os seus 12 filhos. E a gente vai entender sobre as bênçãos no seu contexto histórico e também no seu contexto profético, e algumas passagens de versículo com ensinamentos para nós aqui do cotidiano. Vamos para o capítulo 49 de Gênesis. É um capítulo que vai tratar das bênçãos que Israel vai dar para os seus filhos. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se ao meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão, no futuro. Fazendo uma ressalva aqui, que ele falou isso em 1646 a.C., porque já estava chegando perto da morte dele, que ele tinha vivido 147 anos, então ele deu essa bênção aproximadamente em 1646 a.C. Da última vez que a gente tinha parado era quando ele foi lá para o Egito, que foi em 1663, no segundo ano de fome no Egito. Agora é 1646. Então vamos continuar. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ouça o que diz Israel, seu pai. Rúben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Porque Rúben, de certa forma, quando Israel estava um pouco mais jovem, apesar de eles ter 80 anos aproximadamente, o Rúben foi o primogênito, foi na força dele, o primeiro sinal do seu vigor, o primogênito, que ele era o superior em honra e em poder, o Rúben, porque ele era o primogênito e tinha o direito de primogenitura, mas ele era turbulento como as águas, então ele era instável e não estável. E ele traiu seu pai de certa forma ao se deitar com a sua concubina na sua cama, e isso ele perdeu o direito de primogenitura. E ele vai dizer aqui: já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Então não teve nenhuma bênção especial para a tribo de Rúben. Então, para a gente ver aqui que os pecados têm consequências terríveis. Então, o Rúben viu aqui a consequência do seu pecado quando ele fornicou e se deitou com a concubina de seu pai. Então, Jacó não tinha dito nada antes e agora ele disse para se fazer a justiça aqui, e o Rúben sofreu as consequências do pecado. Apesar de que Rúben, de certa forma, tinha tentado ajudar o José a não ser morto por seus irmãos, mas neste caso aqui, na questão da bênção aqui, não recebeu nenhuma bênção tão especial por causa desse episódio com o seu pai. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência, porque Simeão e Levi fizeram aí uma parceria para matar o pessoal lá de Siquém que tinha se deitado com a sua irmã, né, a Diná. Então eles agiram mal porque eles mataram aquele povo à espada, eles agiram como sanguinários, né? Então, e aqui o Israel vai falar que eu não entro no conselho deles, que ele não entra na cumplicidade deles, Israel, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, em seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Então a tribo de Simeão e Levi, eles se dispersaram no território de Israel. Levi, apesar disso, vai ser escolhido para ser a tribo que vai vir os sacerdotes levitas do Antigo Testamento, e Simeão vai ficar dentro do território de Judá, disperso no território de Israel. Isso que ele está dizendo. Então Levi, a tribo dele, vai vir as tribos, os sacerdotes. Mas aqui está a reprovação de Israel para o Levi como indivíduo, como pessoa. Entenderam, pessoal? Judá, seus irmãos o louvarão. Até porque o significado do nome de Judá é louvar ou louvarão. Então seus irmãos o louvarão, as outras tribos de Israel.
Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Quer dizer que Judá será uma tribo destacada entre as outras, porque nesta tribo vai vir Jesus Cristo. Então ali vai ser uma tribo destacada, vai ter reis importantes e imponentes que vão se destacar na história de Israel, e vai vir reis poderosos desta tribo de Judá. E os filhos de seu pai se curvarão diante de você, as outras tribos. Judá é um leão novo. Você vem subindo, meu filho, depois de matar a presa. Como leão, ele se assenta e deita-se como a leoa. Quem tem coragem de acordá-la? Então vai ser um leão, vai ser um predador ali, vai ter imponência essa tribo. Imponente como leão, e vai se deitar como uma leoa, que ninguém vai ter coragem de perturbar muito a tribo de Judá. Isso lá no reino de Israel. E também quando o reino vai ser dividido em dois. Agora profeticamente, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele quem? Aquele a que pertence, e a eles as nações obedecerão. Então o cedro, que quer dizer o objeto de que o rei usa, o cetro, não se apartará de Judá, que Judá sempre vai ter liderança com relação às outras tribos, nem o bastão de comando de seus descendentes, dos outros reis que virão para governar Judá, até que venha aquele a quem ele pertence, e a eles as nações obedecerão. Ele está falando de Jesus Cristo, quando vai vir, vai reinar nos 1000 anos, que vai reinar ali em Israel, ali na tribo de Judá. Está falando de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Isso mais profeticamente para o futuro, só para vocês saberem que Jesus que vai reinar ali na tribo de Judá, porque ele tem esse direito, é o Rei dos Reis, o Jesus Cristo. Ele amarrará seu jumento. Aqui falando da tribo de Judá. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará novinha suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Quer dizer que essa tribo vai ter muita abundância. Vai ser uma tribo que vai ter muito vinho. Lavará novinha as suas roupas. Quer dizer, se ele quiser lavar o vinho até nas roupas, de tanto vinho que vai ter, ele amarrará seu jumento a uma videira, quer dizer que vai ter muita tranquilidade, muita paz. O jumento vai poder estar amarrado numa videira, que vai ter muito vinho. O seu jumentinho é um ramo mais seleto, que vai ter muito ramo seleto de vinho, quer dizer, muita prosperidade material na tribo de Judá. No sangue das uvas lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas das vestimentas, de tanto vinho que vai ter. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Quer dizer que as pessoas vão ter muita saúde, seus dentes mais brancos que o leite, muita fartura no território de Judá. As pessoas vão estar saudáveis, seus olhos mais escuros que o vinho. Quer dizer que vão ver muito vinho, vai ter muita de tão vinho que vai ter. É um modo de falar aqui da linguagem do que Israel usou. Zebulon agora morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Então Zebulon vai ser um povo que vai ter comércios marítimos. Ele vai se estabelecer perto do mar Mediterrâneo. Zebulon. Isacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá aos trabalhos forçados. Então Isacar será uma tribo muito forte, mas só que ele vai se submeter a trabalhos forçados, quer dizer, parece que ele vai se submeter a outras tribos aqui. Quando ele se perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, se curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Vai se submeter ao trabalho para ter mais riqueza, parece. Isacar. Dan defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Então Dan, apesar de ser uma tribo pequena, ela vai conseguir derrubar alguns inimigos aqui, comparando ela à serpente, que ela está à beira de uma estrada, e que ela vai atacar o calcanhar do cavalo, quer dizer, que vai vir inimigos fortes, ela vai conseguir derrotar os inimigos ao redor dela, apesar de ser uma tribo pequena.
Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Aqui tem uma exclamação de Israel, que ele espera no Senhor dele a sua libertação, porque ele confiava em Deus para que na sua ressurreição ele pudesse voltar ali e desfrutar da terra prometida, porque aqui ele estava desfalecendo. Então, ó Senhor, eu espero a tua libertação. Continuando, Gad será atacado por um bando, mas ele é o que o atacará e o perseguirá. Então aqui está dizendo que o Gad vai ser atacado por inimigos e que vai revidar e vai perseguir ele. Então Gad também vai ser uma tribo de bastante guerreiros, e até porque mais para frente eles vão querer se separar do território de Israel, né? Eles vão querer ficar no lado leste do Rio Jordão. Isto mais para frente a gente vai ver isso sobre o Gad. Naftali é uma gazela solta, que por isso faz festa. Então Naftali não vai ter muitos problemas, vai ser uma tribo que vai viver de maneira que não vai ter muitos problemas, que nem uma gazela solta, sem preocupações. José é uma árvore frutífera. Por quê? Porque daqui que vai vir os povos gentios que vão ser abençoados para entrar na eternidade, uma árvore frutífera, que tem frutos. Frutífera quer dizer Efraim lá no hebreu. José é uma árvore frutífera. A árvore frutífera à beira de uma fonte. A fonte à beira de uma fonte perto de Judá. Efraim perto de Judá, à beira de uma fonte, onde vai vir Jesus Cristo. Cujos galhos passam por cima do mulo, que passa por cima das adversidades, que não vai ter mulo nenhum e adversidade nenhuma, e essa bênção vai se espalhar por toda a terra. Com rancor arqueiros o atacarão, atirando-lhes flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, e os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Deus Todo-Poderoso que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos das fertilidades e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas, que todas essas bênçãos repousam sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado entre seus irmãos. Então, depois daqui, que o seu arco permaneceu firme, seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar. Quer dizer que apesar de ele ser perseguido pelos seus irmãos lá, que ele quase morreu, ele continuou firme, ele continuou guerreando, e pela ajuda de Deus ele se estabeleceu no Egito e teve seus 2 filhos, que a rocha de Israel é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus Pai, que é a mão poderosa de Jacó, que é o Deus de Jacó também, que também é chamado de pastor, o Deus Pai. Mas pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoe com bênçãos dos altos céus, né? Então a gente já viu que tem vários céus, dos mais altos céus, bênção das profundezas, bênção da fertilidade e da fartura, bastante fartura nesta tribo, e fertilidade, uma tribo fértil, tanto literalmente como espiritualmente, para os gentios, né? As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas, das montanhas eternas. Então está dando bênçãos para a eternidade, as delícias das colinas eternas, que todas essas bênçãos repousam sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado dentre os seus irmãos. Então José tem um tratamento especial aqui, com bênçãos profundas aqui, porque abrange vários povos do planeta Terra. Benjamim é o lobo predador, pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. Então é um povo guerreiro também, um povo que sai para atacar os seus inimigos e depois à tarde divide o despojo dos inimigos que derrotou, o Benjamim, que vai ser uma tribo de certa forma pequena no território de Israel. Então, depois das bênçãos para os seus filhos, são esses os que formaram as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes disse, ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. E a gente vai ver a história das 12 tribos de Israel no decorrer do estudo do livro de Êxodo, Deuteronômio, Número e do livro de Josué, de Juízes também,
e dos 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções: estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Etita, na caverna de Macpela, perto de Manré, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Etita, como propriedade para sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher. Ele também sepultei Lia, a esposa que ele não gostava, mas que era a esposa dele. Tanto o campo como a caverna que nele foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar estas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Então este é o capítulo. Vocês viram as considerações das bênçãos. A gente vai entender melhor essas bênçãos que se cumpriram na literalidade da história no decorrer dos livros que eu falei agora. Então são vários livros, a gente vai ver a história se desenvolvendo em Israel, as características de cada tribo. A gente viu que José tem uma característica especial, porque abrange vários povos. A árvore frutífera, né? A árvore frutífera à beira de um monte, cujos galhos passam por cima do muro. Quer dizer que não vai ter nenhum obstáculo para impedir as bênçãos da árvore frutífera, tipificado por José. A gente viu Judá, que vai vir ali o Jesus. O cedro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, que são os reis de Israel. Até que venha aquele, Jesus, a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão, que é o Rei dos Reis, o Jesus Cristo, na sua segunda vinda. Não na primeira. Então os judeus eles devem ter confundido isso com a primeira vinda, eu acho. E algumas passagens espirituais, turbulento como as águas, quando ele estava falando com Rubem, que ele era muito instável. Então a pessoa instável faz coisas erradas, não é estável nas suas condutas do dia a dia. Então a gente tem que ser uma pessoa mais estável, mais contínua. E depois no verso 18 ele fala: o Senhor, eu espero a tua libertação. Ele espera a libertação depois para ser ressuscitado e ter a posse da herança da promessa que Deus tinha feito para ele, que ele ia morar ali em Canaã, que era a terra prometida. O Senhor espera a tua libertação. Então a esperança conforme a promessa de Deus, porque ele estava desfalecendo ali e ele não tinha recebido. Então este é o capítulo 49 de Gênesis. Pessoal, um capítulo muito importante para a gente poder refletir sobre as bênçãos e sobre as passagens de ensinamento para nós. E o próximo capítulo é o último capítulo, o capítulo 50, que vai dar encerramento ao livro de Gênesis. Então até o próximo capítulo. Tchau.